Vamos fazer um filme imaginário? Propôs o diretor. Ao entrar hoje na sala, escolherei um tema passivo porque dá mais trabalho. A esta altura, estou menos interessado na ação propriamente dita do que na maneira de encará-la. Sugiro, por isso, Paulo, que você está vivendo a vida de uma árvore. Bom dia. Bom, disse Paulo, decidido. Sou um vetusto carvalho? Entretanto, embora eu o tenha dito, não o creio deveras. Neste caso, sugeriu o diretor, por que não diz a si mesmo, eu sou eu? Mas se eu fosse um velho carvalho, plantado em meio a determinadas condições ambientais, o que eu faria? E decida onde está, numa floresta, numa campina, no alto de uma montanha, em qualquer lugar que mais lhe agrade. Paulo franziu as sobrancelhas e decidiu, finalmente, que estava plantado numa elevada campina nos Alpes. Para a esquerda, há um castelo sobre uma colina. O que está vendo perto de você? Perguntou o diretor. Em mim mesmo vejo uma espécie coberta de folhas farfalhando. Farfalham mesmo? Concordou o diretor. O vento lá em cima deve soprar forte, frequentemente. Nos meus galhos, prosseguiu Paulo, vejo alguns ninhos de passarinho. O diretor, então, impeliu a descrever cada detalhe de sua vida imaginária de carvalho. Quando chegou a vez de Leão, ele fez a escolha mais comum e sem imaginação possível. Disse que era um bangalô num jardim no parque. O que é que está vendo? Perguntou o diretor. O parque, foi a resposta. Mas você não pode ver todo o parque de uma vez. Tem de se decidir por um ponto determinado que há bem diante dos seus olhos. Uma cerca? De que material? Ferro fundido? Leão calou-se e assim o diretor prosseguiu. Do que é feita a cerca? Que tipo de cerca? Descreva qual é o desenho. Leão ficou um tempo enorme traçando círculos na mesa com o dedo. Estava claro que falara sem pensar. Não estou entendendo, tem de descrevê-la com maior clareza. Evidentemente, Leão não se esforçava por despertar a imaginação. Ignorando a possível utilidade de que teria um raciocínio tão passivo, foi perguntar ao diretor. No meu processo, para pôr em atividade a imaginação do aluno, explicou, há certos pontos que convém notar. Quando a sua imaginação está inerte, faço-lhe uma pergunta simples. Como foi interrogado, tem de responder. Se responde sem pensar, rejeito a resposta. Então, para encontrar uma resposta mais satisfatória, o aluno terá de despertar a imaginação. Caso não o faça, terá de atacar o assunto com o cérebro, por meio do raciocínio lógico. Muitas vezes o trabalho da imaginação é preparado e dirigido dessa forma consciente e intelectual. O aluno, então, vê alguma coisa, quer na memória, quer na imaginação, adiante dele. Certas imagens visuais definidas. Por um breve instante, ele vive num sonho. Depois disso, nova pergunta e o processo se repete. E mesmo com a terceira e a quarta, até que sustentei e alonguei aquele breve instante, fazendo dele algo de parecido com um quadro completo, pode ser que, a princípio, isto não seja interessante, mas seu valor é que a ilusão foi tecida com imagens interiores do próprio estudante. Obtido isso, ele a poderá repetir uma, duas ou muitas vezes. Quanto mais a recordar, mais fundamente a terá impressa na sua memória e cada vez passará a viver mais profundamente nela. Mas às vezes temos de lidar com imaginações lerdas, incapazes de reagir até mesmo a perguntas mais simples. Nesse caso, só me resta uma saída. Não só propõe a pergunta, mas também sugira a resposta. Se o aluno puder utilizar essa resposta, prosseguirá por conta própria. Se não puder, mudar-la-á, substituindo-a por alguma outra coisa. Seja como for, teve de usar a sua própria visão interior. Afinal, obtém-se, em parte, uma existência ilusória. Embora o estudante só tenha contribuído com uma parte do material, o resultado pode não ser plenamente satisfatório, mas assim mesmo já é alguma coisa. Antes de fazer esse esforço, ou o estudante não tinha imagem alguma nos olhos do espírito, ou a que tinha era confusa e vaga. Depois da tentativa, consegue ver algo de definido e até mesmo vívido.
O terreno está preparado para que o professor ou o diretor plante novas sementes. Essa é a tela onde o quadro será pintado. Mais ainda, o aluno aprendeu um método que lhe permitirá tomar conta da sua imaginação e exercitá-la com problemas sugeridos por sua própria mente. Adquirirá o hábito de lutar deliberadamente contra a passividade e a inércia de sua imaginação. E isto é um passo largo à frente.